E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? A bordo do Civicão, carro que a gente tem ao longo do tempo feito algumas revisões, manutenções de meia vida ou de longa vida, será? Acho que já de longa vida, o carro tem 10 anos de uso, já tem uma estrada aí corrida conosco desde 0 km, carro que já proporcionou várias experiências legais, viagens e tudo mais, aquele uso do dia a dia, cotidiano, bem interessante. E hoje, né, chega o tempo de cuidar um pouquinho mais do carro para ele durar mais, né? A gente está vivendo aí uma época onde o Civic, infelizmente, não existe mais para esse nicho de mercado, onde ele se aplicava nessa geração e na geração que veio depois, a geração 10. Esse carro não existe mais nessa realidade. Eu fiz um teste rápido ali na Honda, dei uma volta na Imbiribeira com ele, dirigi o carro, realmente é fantástico, não tem o que questionar, não tem o que falar. Agora, 270 mil, infelizmente o Honda Civic hoje é um carro que ele não existe. Antigos usuários do próprio Civic que acabaram migrando para outros carros, infelizmente carros na maioria das vezes inferiores em plataformas e projetos. Então o que resta hoje é você ir para o concorrente direto, que na verdade é muito parecido em proposta, que é o Corolla, carro que realmente é muito irmão ali do Civic. O pessoal faz uma rixa aí, né? Quem gosta do Corolla tem que odiar o Civic, quem gosta do Civic tem que odiar o Corolla. Talvez eu seja uma das poucas exceções aí a essa regra, porque eu gosto muito dos dois carros. Inclusive na hora de escolher o Civic, fizemos aquela comparação, né? 2 vezes testando o Civic, 2 vezes testando o Corolla, cada um com uma versão diferente. Na época tinha 1.8 e tinha 2.0. Testamos as 2 versões de cada. Acabamos escolhendo pelo Civic por conta da proposta ser mais... trazer um pouco mais de identificação por gosto pessoal mesmo, né? Não tem nenhuma... porque é ruim o outro. Não, é gosto pessoal, preferência de tocada e proposta do carro em geral. Então o Corolla acabou ficando como segundo plano, embora foi o primeiro lugar de vendas, né? Sempre esteve aí, na maioria das vezes, em relação ao Civic, liderando o mercado. Muito embora teve aí a geração nona, para quem não sabe, ela foi uma geração que conseguiu ultrapassar o Corolla em vendas, né? Foi um momento raro aí da Honda de conseguir passar o Corolla. Não foi o New Civic, por mais que ele tenha feito sucesso, por mais que tenha agradado bastante, como agradou, que realmente o New Civic foi a revolução da Honda. Mas para minha surpresa, até que eu nem sabia disso, vim saber depois de muito tempo, foi nessa geração aqui, a geração 9, que o Civic conseguiu passar o Corolla em vendas. E foi uma geração, apesar de mais amansada em relação ao design da geração 8, né? Foi uma geração mais amadurecida como um projeto inteiro em relação à mecânica, tecnologia e também a suspensão. O carro ficou bem mais acertado em relação à geração passada, apesar de também eu ser um grande admirador do New Civic. Enfim, fazendo essa conta, você acaba vendo que o concorrente direto do Corolla, que é o Civic, hoje não existe mais dentro dessa proposta de mercado, mas o Corolla também é um excelente carro. Não é um carro para quem quer chamar atenção, eu não vejo como esse tipo de carro. Não é o perfil da pessoa que quer realmente impressionar demais, impactar. É um carro para quem está bem resolvido com relação a isso e quer ter um carro legal, tecnológico, seguro, moderno, econômico, eficiente, confiável, robusto. Tudo aquilo que você via ali no Civic anterior, no atual com certeza vai ter também, mas... Quando eu falo anterior é quando você conseguia comprar o Civic a esses preços mais alcançáveis, né? Não vou nem falar barato porque nunca foi, mas o Corolla segue tendo, claro, essa mesma proposta. Então, hoje seria o Corolla. O carro, a sucessão natural desse carro aqui seria o Toyota Corolla na versão XEI 2.0, um carro muito eficiente com relação a consumo de combustível e robustez mecânica, um pouquinho de torque a mais, uma potênciazinha maior do que esse carro aqui, inclusive. É um carro mais confortável, como sempre foi, é um carro que tem, obviamente, pela sua idade, pelo ser um carro mais moderno, novo, tecnologia nem se fala, segurança nem se fala, que é um ponto para mim que com o tempo foi se tornando mais importante. Eu confesso que no passado não olhava tanto para a segurança como tenho olhado hoje em dia. Então você vai ter mais airbags, os controles eletrônicos de estabilidade, tração, aqueles assistentes semi-autônomos de mitigação de colisão, de evitar acidentes e tudo mais, permanência em faixa. Isso tudo são coisas que saltam hoje aos meus olhos, porque trazem não só uma comodidade, mas também
segurança, tecnologia voltada para segurança. Tem aquela tecnologia também de controle de cruzeiro adaptativo, você vai seguir o carro da frente e tudo mais. Isso é muito legal, e você já tem na versão X aí por R$160 mil, que esse preço, considerado o que tem no mercado, se você olhar para as coisas que tem nessa categoria, o custo-benefício do Corolla Sedan, para mim, ele é indiscutível, é bem resolvido. O problema é que de um Civic como esse aqui, 2013-14, para um Corolla 0 km, você vai ter que colocar aí em torno de R$100 mil a mais, né? A volta você vende o carro e coloca mais R$100 mil em média para pegar um Corolla 0 km. Olha ele aí, passando à esquerda. Para pegar um Corolla 0 km. Então, assim, infelizmente fica uma coisa desproporcional. É uma distância muito grande com toda essa coisa, essa movimentação dos valores em geral dos preços dos carros. Então, Corolla ou vai para outros carros aí como Nissan Sentra e etc e tal. Então, para mim, o Civic hoje é um carro que, nessa configuração que eu tenho, um carro que está desde novo em casa, que você tem aquela rotina de manutenções que você conhece de ponta a ponta o carro, tem todo o histórico certinho. Fica pouco convidativo dar fim a esse carro por um carro que talvez nem me deixasse tão satisfeito assim, ou que me deixasse com uma pulguinha atrás da orelha. Sabemos que, infelizmente, acontece muito, o mercado está muito misturado. Tem gente legal, gente certinha, direita, vendendo, negociando, tem. Mas é um campo minado, você fica numa situação bem complicada, né? É claro que temos mecanismos, hoje existe acesso à informação, você pesquisa a placa do carro, tem o histórico todo ali, você faz uma inspeção de pré-compra, vários mecanismos, tem um micrômetro que você coloca na pintura para conferir se tem camadas a mais de pintura, se aquele carro já passou por processo de repintura, aonde e tudo mais, né? Você tem como deduzir tudo isso, mas ainda assim não chega a ser totalmente satisfatório no sentido de 100% de confiança. Tudo que existe como pré-compra, tudo que existe como recurso para você inspecionar um carro é uma forma mais de reduzir possibilidades do que 100%. Se alguém falar para você que é 100% com o que a gente tem hoje de recursos de técnica, de equipamentos, essa pessoa está mais empolgada ali querendo pegar a venda, vender a consultoria do que falando a verdade. Venda de carro usado, seminovo, é sempre aquela coisa, né? É um terreno meio desconhecido, por mais que as pessoas falem que tem propriedade, e realmente tem, muitas delas têm conhecimento, tem equipamentos para aferir, mas é como eu falei, é mais no sentido de minimizar, às vezes quase a zero, de fato é realmente, né? Dependendo do carro e dependendo do exame que é feito ali, você tem quase 100% de certeza, mas o tal do 100% é um negócio que, para mim, vou ser bem sincero, nem no carro 0 km, quando você compra, você tem. Essa aqui é a verdade, viu? A grande possibilidade, é claro que é mais chance de estar tudo certo, tá tudo ok, mas nem no carro 0 km a gente tem certeza de não encontrar problemas que foram maquiados. Infelizmente, a gente sabe que tem histórico disso, né? Infelizmente já aconteceu bastante no nosso querido mercado do jeitinho brasileiro. Então, para mim, mexer com o Civic para trocar em um carro mais novo é complicado, porque quando chega numa idade, num ano do carro que daria para colocar ali um valor acima e realmente ficar dentro de uma proporção aceitável, o carro me deixa muito em dúvida com relação às possibilidades. E aí, quando começa a ficar legal, quando começa a entrar no ano que eu gostaria de subir, que para mim compensaria sair de um carro que de fato eu conheço de ponta a ponta, para sair para esse seminovo, aí ou fica inviável o valor, ou então já está muito próximo de um carro 0 km. Então eu estou fazendo essa manutenção do Civic, pretendo compartilhar um pouquinho dela aqui com vocês. Por quê? Estou fazendo ela escalonada em etapas. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta, assim por diante, com um mecânico aqui de Recife que é especializado em Honda. E ele sabe identificar ponto a ponto o que precisa e o que não precisa ser feito. Não tem aquela coisa de colocar ali só por colocar, por desencargo, não. É o que precisa ser feito, é o que tem que ser feito e será feito, né? Só que, claro que não vai dar para fazer isso de uma vez só, a gente vai fazendo por etapas até gabaritar o Civic, ficar um carro zerado dentro das suas condições de poder se zerar um carro com 10 anos de uso e com 150.954 quilômetros rodados,
mas a gente vai fazer esse trabalho pouco a pouco até chegar naquilo que é satisfatório, no resultado satisfatório. E aí, como falei, nesse caso, para mim, compensa. Isso não estabelece, obviamente, uma regra. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma expectativa com o carro, tem propósitos diferentes com o carro. Eu estou satisfeito com esse carro, é um carro que me atende bem. Mas é isso, pessoal, estamos de volta aos poucos, né? Vamos fazer um conteúdo aí sobre a manutenção do carro, e aí eu vou compartilhando com vocês à medida que for ficando pronto, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!